voltamos com o Filosofando, hoje falando sobre Montaigne. À sua época, frente assim, a culturas diferentes, com hábitos diversos, havia uma tendência assim, generalizada de crítica e aversão aos mesmos. Como que Montaigne encara isso? O que ele nos recomenda? É muito interessante nós avaliarmos a maneira como Montaigne pensa. Ele diz que ele apregou a incapacidade do ser humano de julgar a si mesmo e de se fixar em valores totalmente incoerentes. Às vezes ele vai na contramão do próprio humanismo quando ele começa a julgar a sociedade onde ele se situa, dizendo que o ser humano é capaz de coisas mais vis e mais baixas. Então, é muito interessante nós notarmos o seguinte, assim como ele valoriza a capacidade que o ser humano tem, não de transcender, porque ele não é espiritualista, né? Mas a capacidade de realização que o homem tem, ao mesmo tempo ele diz que não passam as pessoas de seres comuns, de pessoas absolutamente voltadas para suas próprias necessidades, para as necessidades do próprio corpo, esquecendo que são dotadas de razão, de raciocínio e de conhecimento. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele não quer ser anárquico, não é? Colocando por terra o humanismo ou as instituições. Ele quer, por si mesmo, que o ser humano se analise a si próprio, né? Destaque os valores humanos que traz consigo e que comece a tratar o outro ser humano de uma forma, digamos assim, um pouco mais respeitosa, se é que nós podemos usar esse termo, né? Se é que ele pode usar esse termo. Mas o que Montaigne quer dizer com tudo isso? Ele não aceita a sociedade como ela é, não é? Porque ele vê uma estampa na sociedade que não condiz com a realidade. Então, esse entrechoque entre aparência e realidade vai ser a tônica de toda a sua obra. Por isso que ele propõe sempre muita simplicidade, modéstia, né? E tolerância. Quando ele fala aqui dos hábitos diferentes, tudo, ele propõe até que as pessoas viajem mais para que tenham contato com essas pessoas e vejam que não há motivo para crítica. Cada ser, cada lugar tem a sua forma de ser, né? Num dado momento, ele vai conviver com o próprio rei Henrique IV, né? E na convivência com a monarquia, ele vai destacar a necessidade que, mais uma vez, que as pessoas precisam ter de valorizar as suas próprias aquisições, a sua própria cultura, em detrimento daquilo que julgam principalmente sobre o outro. Então, você falou sobre a questão da tolerância. Ele viveu num século de intolerância religiosa, social, né, onde as classes sociais eram muito distintas, existia a nobreza, depois a burguesia e os pobres, os miseráveis, né? Então, ele vai notar em tudo isso uma intolerância muito grande. E quando, depois que nós vamos falar um pouquinho no segundo programa sobre ele, sobre os seus ensaios, a convivência que ele teve com o índio brasileiro, né? Onde ele vai destacar alguns aspectos muito interessantes dessa cultura que o europeu, na sua época, não conhecia, apesar da América já ter sido descoberta e o Brasil também. Mas justamente por isso é que ele vem ao nosso Brasil, ao nosso país, para conviver um pouquinho com os nossos indígenas. A gente vai falar isso no outro programa. Também em relação à sabedoria e saber, né, a diferença entre conhecimento e sabedoria, ele fala muita coisa. E ele critica, inclusive, o estudo livresco, o estudo das universidades, que não se preocupam com esse lado assim mais prático, mais íntimo das pessoas. Ele diz que o diploma nem sempre significa sabedoria. Montaigne tinha um pensamento próximo ao de Sêneca, que foi um estoico. Ele era admirador de Sêneca e, portanto, ele tinha um pensamento bastante interessante com relação a isso. Ele achava que... E de Epicuro também, não é? Porque ele vai ler Epicuro nos seus originais também.
Então, o que esses dois pensadores podem propiciar ao pensamento de Montaigne? A simplicidade, a autenticidade, a legitimidade do conhecimento desenvolvido por ele, porque no transcorrer do tempo ele vai se tornar um cético e um desenvolvedor do pensamento cético, da escola cética. Portanto, os valores que a sociedade imprime no cidadão de sua época, ele vai dizer o seguinte: olha, não são esses valores que valem, não é a sua titulação acadêmica, mas o que isso poderia trazer para nós de proveito, nós que somos espíritas, né? Porque, afinal de contas, a finalidade desse comentário sobre Montaigne é saber se ele tem alguma afinidade com o espiritismo. Nós vamos desenvolver também um pouco mais no segundo programa sobre ele, mas a gente já pode falar alguma coisa nesse sentido, né? Ele, nessa questão da autenticidade, da naturalidade, no trato com as pessoas, nós estamos vendo aí princípios de fraternidade, princípios de uma relação humana mais fraterna, mais humana, como queria Kardec, como queria os precursores, como queriam os precursores do próprio Espiritismo, não só na França, como na Europa toda. Então, é nesse sentido que ele vai direcionar o seu pensamento. Bem, chegamos ao fim do programa de hoje, que falou sobre Montaigne. Esse tema continuará na semana que vem, em que falaremos também sobre a filosofia espírita em relação a essas questões. Mande suas sugestões, seus comentários, suas dúvidas para o filosofando@tvmundomaior.com.br ou pelo Fale Conosco do portal filosofiaespírita.org. Acesse também o facebook.com/ceforg. E não se esqueça, temos um encontro marcado na semana que vem, nesse mesmo horário. Até lá! O Mundo Maior Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Maior Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.